Olá, como vai? Seja bem-vindo e obrigado por consultar este tutorial aqui no canal. Nele vou aproveitar para falar a respeito de um modificador denominado Laplace Deformer. Esse modificador é baseado em algarismos. Esses algarismos têm tudo a ver com o matemático, físico e astrônomo francês Pierre-Simon Marquis de Laplace. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre este personagem, é só consultar aí junto à internet que vai ter um bocado de informações referente às expressões e teoremas criados pelo mesmo. E o modificador tem como base algarismos vindo aí das suas teorias. Vamos lá. Nós temos aqui, na barra de propriedades da direita, os principais ícones que vão nos dar a possibilidade de acessar as propriedades, que são os efeitos que nós aplicaremos junto aqui aos objetos que constam na área. Entre eles está o ícone que representa os deformadores. Ele é representado por esse ícone em forma de uma chave inglesa. E se clicarmos com o botão esquerdo, e aqui em Add Modifier, clicando com o botão esquerdo, nós abrimos uma janela constituída com a diversidade de modificadores que vão permitir a gente criar alguns efeitos bem legais aí junto às formas que trabalharmos na área espacial. E vocês vão ver que esses modificadores eles estão divididos aqui por coluna. Nós temos modificadores de modificações, como vocês estão vendo aqui nessa primeira coluna, gerais, temos modificadores de deformidades e temos modificadores de simulação. O que nós vamos estudar, ele está aqui nessa coluna chamada de deformação, porque ele é um modificador que vai permitir a gente deformar a malha do objeto. Então temos aqui o Laplacian Deformer. Para entendermos o uso dele, nós vamos utilizar um outro tipo de modificador, que pode também ser encontrado aqui nessa opção, que é o Hook, ou que pode ser usado com a tecla de atalho, como vamos ver aqui no tutorial. Tá? Então o que nós vamos fazer inicialmente aqui é criar uma forma para a gente entender um pouco o uso desse Laplacian Deformer. Ele vai permitir a gente trabalhar a malha do objeto para fazer pequenas animações interessantes, sem a necessidade de ossos. Dá para a gente fazer algumas coisas bem legais. Vamos lá. Eu vou aproveitar o cubo aqui e vou entrar no modo Edit Mode. Ele está todo selecionado, vou clicar a tecla A para desativar a seleção. E aqui embaixo eu vou escolher a opção de trabalhar com faces. Lembro a vocês que eu posso usar também o Ctrl Tab. A gente abre o menu Mesh Select Mode e aqui eu posso selecionar a opção de face. Com isso agora, qualquer clique de botão direito que eu faça aqui no objeto, eu seleciono qualquer uma das faces aqui do objeto. Vamos então fazer o seguinte. Nós vamos selecionar essa face aqui da esquerda com o botão direito, segurar a tecla Shift, vamos selecionar de cima, vamos largar o Shift, vamos pressionar o botão do meio, dar um giro orbital. Com o Shift pressionado, vamos selecionar com o botão direito essa de cá, vamos dar um giro novamente, com o Shift pressionado, vamos selecionar de baixo. Veja que temos todas essas faces laterais aqui do cubo selecionadas. A da frente e a de trás, não. Então, vamos aplicar a esse elemento aqui uma ferramenta denominada Extrude Individual. Nós vamos fazer o alongamento individual dessas faces. Clicando aqui, arrastando o mouse, eu consigo fazer o que vocês estão vendo aí. Eu arrasto e consigo fazer com que essas faces sejam alongadas em direção à sua seleção. E temos aqui uma forma parecendo uma cruz. Nós vamos aproveitar essa forma, vamos aplicar nela, selecionando-a toda com a tecla A, um modificador, que vai ser um modificador Subdivision Surface, aquele modificador de subdivisões da superfície. Veja que eu consigo dar aqui uma deformidade com o modificador, eu ainda não apliquei, que eu só posso aplicá-lo no modo objeto. Então eu vou aproveitar aqui as suas propriedades que estão na direita, e aqui nessa opção Subdivision eu vou aumentar esse valor vir para 2. Aqui no modo Object Mode, nós vamos aproveitar para aplicar um modificador. Clicando nele, veja que sumiu as propriedades, já foi aplicada. Se voltarmos para o Edit Mode, já temos aqui a aplicação do efeito feito na malha. Vamos pegar aqui no modo Edit Mode a visão de frente desse objeto, clicando em View, Front. Nós vamos ter aqui a visão lateral e vamos dar um RZ90 para virarmos o objeto de frente a gente. Para melhorar mais ainda a nossa visão, vamos mudar também para o modo ortográfico. Nós vamos fazer o seguinte agora, pessoal. Para nós fazermos o efeito com o modificador Laplacian,
nós vamos utilizar de um recurso, que é um outro modificador, que pode ser acionado com a tecla de atalho Ctrl H, que é o hook, que significa gancho. Vamos então ver como é que a gente pode aplicar isso. Inicialmente nós vamos desativar a seleção do objeto, clicando na tecla A. Vamos clicar a tecla Z, para vermos o objeto na visão wireframe. E vamos utilizar aqui a opção de trabalharmos com vértices. Então vamos vir aqui embaixo, clicar nesse primeiro cubo. Com a tecla B, abrir a ferramenta de seleção retangular, pressionar o botão esquerdo do mouse e vou selecionar essas vértices daqui de cima. Veja que todas elas selecionadas, eu posso dar agora com o cursor aqui na área, o Ctrl H, e eu consigo abrir o menu da ferramenta Hooks, que são ganchos. Vou escolher essa opção Hook to New Object, clicar com o botão esquerdo. Vou aproximar um pouquinho. E dando aqui um giro orbital, vocês vão perceber que eu tenho aqui um objeto em forma de um empty, que é aquele objeto vazio que nos permite fazer algumas funcionalidades aqui com ferramentas, está vendo? Esse é o hook colocado aqui nesse ponto. Vamos voltar a visão de frente. Nós vamos aproveitar para aplicar esse gancho, que é o hook, nas outras pontas do nosso objeto aqui que nós fizemos. Então vou clicar a tecla B, aproximar, selecionar e vou selecionar essas vértices daqui de baixo. Vamos dar o Ctrl H, Hook New Object. Veja que colocamos um segundo eixo aqui, nessa ponta. Vamos agora aqui embaixo com a tecla B, selecionar. Vamos dar o Ctrl H, Hook to New Object. E vamos, por último, selecionar o A para desativar, tecla B, selecionar essa pontinha daqui e vamos dar o Ctrl H. Fizemos aqui o seguinte, nós atribuímos a cada vértice selecionada daqui de cima um hook, da direita também um objeto hook, e aqui um hook, e aqui também um hooks também, tá? O que nós iremos fazer aqui agora é vincular todos esses hooks que nós criamos a um grupo de vértices. Como é que a gente pode fazer isso? Com o cursor aqui no meio, eu vou usar o atalho Ctrl H. Veja que aqui embaixo eu tenho como selecionar todos os hooks que eu vinculei lá aquelas vértices. Eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Clicando no primeiro, observe que eu seleciono aquele primeiro grupo que eu adicionei. Dando Ctrl H novamente, eu vou selecionar o segundo, está aqui, as vértices aparecendo. Clicando Ctrl H, eu vou em Select Hook e seleciono o terceiro. Por último, com Ctrl H, em Select Hook, eu vou selecionar o quarto grupo. Veja que eu tenho todos os grupos aqui selecionados. E para atribuir um grupo de vértices para essas vértices que eu selecionei, eu vou vir aqui na caixa de propriedades da direita, no ícone que representa os objetos Mesh. Quero lembrar vocês que todos os objetos Mesh, que são malhas, eles são representados por esse triângulo aqui com 3 pontinhos. Clicando nele, nós temos as propriedades correspondentes aos objetos Mesh. Como estamos trabalhando com cubo, e nós transformamos esse cubo com Subdivision Surface nessa forma que vocês estão vendo, ele ainda vai estar se mantendo aqui com o nome Cube. Se a gente quiser mudar isso, por exemplo, vou colocar aqui, em vez de Cube, vou usar o nome Estrela. Vou dar um Enter. Pronto. Veja que agora o objeto aqui é representado como estrela. Porém, vocês notem que aqui, ele ainda é denominado um cubo. Tá? Para eu alterar o nome, basta eu clicar aqui dentro e digitar o nome Estrela. Veja que aqui eu tenho uma guia chamada Vertex Groups. Com essas vértices selecionadas, eu posso vir aqui nessa guia, clicar nesse sinalzinho de mais e o programa cria já um grupo para essas vértices que eu selecionei aqui na estrela com o nome Group. Eu posso, por exemplo, clicar aqui e alterar o nome. Posso botar pontas e dar o Enter. Por enquanto ainda eu não tenho essas vértices atribuídas a esse grupo. É necessário que para isso eu clique nessa opção chamada Assign, que significa aceite. Clicando aqui, todas essas pontas aqui fazem parte desse grupo chamado pontas. Vamos testá-las. Vou clicar o A para desativar e basta a gente vir aqui nessa ferramenta Select e selecionar. Veja que quando eu seleciono,
todas as pontas foram selecionadas. Eu vou voltar aqui para o modo Object e vamos entender aqui, vou clicar novamente na visão sólida, o que é que esses ganchos podem fazer aqui em relação à malha. Se a gente selecionar esse gancho de cima e encostando o cursor nos seus manipuladores, a gente pode arrastar, transformar a malha, mas veja que eu consigo transformar a malha de uma forma muito agreste. Fica uma coisa muito rude aqui na sua malha, quando eu tento movimentar a malha do objeto. Para isso, então, nós temos como aplicar nosso modificador, que é fruto do nosso tutorial, que é o Laplacian Deformer. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós temos que selecionar inicialmente o objeto estrela, que é a malha, e vamos aplicar a ele o Laplacian Deformer. Nós vamos vir aqui no ícone de modificadores, que é a chave inglesa. Veja que aqui nos modificadores nós já vamos ter todos aqueles hooks que são modificadores que nós aplicamos em cada ponta da estrela. Aqui tem as suas configurações. O que eu vou fazer agora é fechar a caixa de configuração de cada um desses hooks, clicando nessa setinha. E notem que aqui eu tenho os 4 objetos hooks já pré-definidos aqui na ponta do objeto 3D que nós chamamos de estrela. Então vamos criar com o clique no ADD Modifier o modificador para essa malha selecionada do tipo Laplacian Deformer. Notem que aqui embaixo vai surgir um modificador, vou esticar um pouquinho mais para que vocês vejam, chamado Laplacian. E ele está com uma coloração aqui como se fosse rosa. Isso está dizendo que ele vai precisar de atribuir às suas configurações um grupo de vértices. Vocês vão ver aqui, ó, âncoras, vertex groups, que são grupos de vértices por âncoras. Então, como nós já criamos aquele grupo de vértices chamado pontas, se nós clicarmos aqui nessa caixa com o botão esquerdo, veja que consta aquele grupo que nós fizemos aí anteriormente. Se clicarmos, surgiu já uma caixa aqui com a cor cinza, o vermelho desapareceu. Isso quer dizer que eu já atribuí ao modificador o grupo que eu queria para poder fazer a funcionalidade do modificador. Se eu vier aqui selecionar esse gancho que aparece aqui e tentar puxar, continua aquele mesmo problema que nós tínhamos anteriormente. Eu vou modificar, mas modifico de forma agreste. Voltando Ctrl Z, então para nós utilizarmos de forma correta o Laplacian, nós vamos precisar fazer o seguinte, selecionar o objeto. Vocês podem ver que nós temos aqui essa opção chamada Bind. Traduzido significa ligar. Para nós termos a utilização correta do deformador, é necessário que a gente clique com o botão esquerdo do mouse em Bind. Com isso agora, se eu tentar selecionar qualquer hook desse aqui, por exemplo, eu faço, olha, a modificação, mas eu consigo fazer uma transformação de forma bem suave aqui, que é baseada nos algoritmos Laplace, para fazer a deformidade da malha. E eu crio aqui a condição de poder facilitar a minha animação básica junto a qualquer malha que eu tenha aqui na área 3D. Se eu quiser dar uma animação, eu posso agora, por exemplo, nesse ponto, clicar no frame 1, encostar o cursor, tecla I, vou usar aqui um Lock Rod Scale. Aqui no 100, eu vou encostar o cursor nesse transformador verde, puxar essa malha para cá, encostar o cursor, tecla I, e vou dar o Lock Rod Scale. E aqui no 200, por exemplo, eu vou encostar o cursor na seta azul, puxar para cima a malha, e vou usar com o cursor aqui no meio, tecla I, Lock Rod Scale. Veja que eu criei 3 chaves de animações, e se eu der a animação básica aqui, a malha sofre a deformidade, e vocês podem notar que ela cria uma animação sem fazer aquela transformação agreste nas vértices que compõem o objeto. Eu posso fazer em outro? Eu posso selecionar esse gancho daqui de cima, por exemplo, aqui no frame 1, eu posso dar, por exemplo, um deslocamento dele para cá, encostar o cursor, tecla I, Lock Rod Scale. Aqui no 100, por exemplo, eu posso agora fazer uma rotação em Z. Veja que eu rotaciono a malha dessa forma, tecla I, Lock Rod Scale, e aqui em 250 eu posso dar uma rotação inversa em Z e posso
com o cursor aqui no meio, tecla I, Lock Rod Scale. Se dermos a animação aqui agora, vocês vão ver que eu consigo movimentar os dois ganchos e faço uma animação de sua malha para uma necessidade que eu tenho aqui junto às formas. O uso do Laplacian Deformer vai permitir a gente fazer coisas muito legais aqui de forma mais simples e básica, sem ter a necessidade exclusiva de usar somente os objetos do tipo articulações, que são os armatures e os ossos, ok? Então podem usar esse modificador para alguma funcionalidade que vocês tenham aí junto ao projeto que vocês estejam desenvolvendo, e boa sorte aí junto ao mesmo. Até o próximo tutorial, forte abraço!